Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo invariavelmente, meu convidado especial, cheio de guerras, invariavelmente cheio de tiro, porrada, bomba, e não é de hoje. Está começando mais um Provocação Histórica também pelos canais do Edu Moreira em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais. A essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história no Brasil e no mundo que tem um intenso, virulento, violento passado pela frente. E o Provocação Histórica, que tem quase 4 anos de existência, estava falando aqui para o meu convidado especialíssimo, está aqui exatamente para tentar narrar, para expurgar um pouco os demônios do passado brasileiro e mundial. Afinal, o passado, de várias maneiras, permanece no presente. E, por ofício aqui de história e de historiador, a gente tenta narrar essas grandes questões que nos interessam diretamente. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra crítica da história e do Provocação Histórica, até porque hoje eu tenho aqui um convidado que, para o mundo da historiografia e da divulgação científica brasileira, ele dispensa apresentações. Então, se você aí que está em casa agora, né, quiser procurar, por exemplo, um portal que tenha informações rigorosas, mas também textos de síntese, bibliografia comentada para o grande público, cinema, crítica historiográfica, enfim, grandes temas da história, vocês vão poder acessar o Café História, até porque o seu editor-chefe, fundador, historiador, professor da UNB e professor de História Contemporânea, Bruno Leal, está aqui no Provocação Histórica. Seja muito bem-vindo, meu caro. Finalmente! Finalmente, estamos juntos agora nesse mundo pós-pandêmico. Pós-pandêmico, né? O que significa isso? Vamos começar aí, né? O que seria? Eu fico falando pós-pandêmico porque a gente ainda está completamente sequelado, né? Estamos. Quer dizer, está todo mundo muito louco desse rebote pós-pandemia, porque acabou de acontecer, mas a gente está trabalhando muito mais, estamos virtual e presencialmente. Como você, como historiador, vê isso? Eu lembro que a Lilia Schwartz disse que começaria uma nova datação do nosso período histórico, né? Um pós-período contemporâneo. Você vê assim, Bruno? Olha, eu escutei a mesma coisa quando ocorreu o 11 de setembro. Uhum. Então, nós historiadores somos ótimos profetas do passado. Agora, para falar sobre o futuro, eu prefiro esperar um pouco. Deixa para a futurologia. Deixa para a futurologia, para os cientistas políticos, que certamente vão fazer isso melhor que a gente. Mas é curioso, porque a pandemia ela tem um impacto muito importante na maneira como nós pensamos o tempo. Uhum. Porque eu olho hoje para a minha própria experiência pandêmica e ela é uma experiência, né, de enclausuramento, como para todo mundo, mas a gente perde um pouco da referência temporal. Uhum. Então eu não sei se aquilo que eu fiz foi 2020, 2021, porque essa linha do tempo ela se confunde, ela se sobrepõe, né? Então, para nós historiadores que trabalhamos com o tempo, com o espaço, né, isso certamente é muito significativo, né? E claro, essa pandemia foi uma grande oportunidade de nós vivermos um evento histórico de grandes proporções. Uhum. E um evento histórico, não esquecendo, claro, das diferenças de classe, de raça, de tudo, mas é um evento que nos une enquanto espécie humana, né? Então, acho que a gente precisa de algum tempo ainda para entender esse evento, tudo aquilo que passou, né? E tentar tirar alguma coisa de positivo disso tudo, né? Completamente, porque sofremos que nem uns condenados da terra, né? Sofremos. E Bruno, bom, a gente vai falar de muitas coisas e causas. Estou aqui então com o Bruno Leal, que é professor da UNB e que é fundador do Café História. E acho que com essa coisa da pandemia ficou ainda mais evidente a importância e o pioneirismo que você teve. Vou até pedir aqui para o Voz Gemial, nosso glorioso Gi, botar na tela aqui o portal Café História, o primeiro link para o grande público também poder acessar, botar aqui no chat também, que é de, salvo engano, 2008. 2008. 2008, quando tudo era mato nesse mundo virtual. O que é o Café História?
Olha, tem a resposta longa e tem a resposta curta. A curta é o Café A curta História, tem meia hora, né? Tem meia hora. Ele não foi criado durante a pandemia, né, como muitos outros projetos. Isso foi muito... A gente estava falando há pouco desse período tão conturbado. Foi um período que as pessoas descobriram um pouco mais a divulgação científica. O trabalho do Átila e a Marina é um trabalho excepcional nesse sentido, né, de tantos outros cientistas. Aliás, só para... É que estamos no... Historiador com historiador aqui, depois a gente fala da merchan para a Shell lá que o Átila fez e foi cancelado, né? Daqui a pouco esquecem já, né? Sim, é tudo muito efêmero, né? Efêmero. Mas enfim, desculpa de Deus. Mas o portal é um portal de divulgação científica. Sim. E daquilo que na historiografia nós chamamos de história pública, que é essa história conectada com o extramuros da universidade, né? Então, uma história que é preocupada em fazer a história com a audiência, pela audiência, né? E pensando em temáticas que fazem sentido para essas pessoas que não têm formação em história. Então, o Café História ele surge em 2008, quando tudo ainda era mato na internet, quando a gente está falando de divulgação e tal. E era um blog? Ele era uma rede social. Uma rede social. Né? Eu fazia, na época, comunicação social e história. Ah, você é jornalista de formação também, Sou jornalista também. E eu queria um produto, né, um veículo que combinasse as minhas duas áreas de formação. E aí tentei de tudo. Fiz fórum, eu fiz blog, eu fiz comunidade no Orkut, imagina. No Orkut. No Orkut. Nada disso deu muito certo. E aí um dia eu trabalhava na Fundação Roberto Marinho e a minha gerente de área, ela sabia que eu estava em busca de algum portal, alguma linguagem que desse conta dessa fusão. E ela falou, Bruno, você conhece essa plataforma aqui? E aí foi quando eu conheci uma plataforma chamada Ning, que é uma plataforma, uma empresa do Vale do Silício, e que em português é uma palavra chinesa, que em português significa paz. Basicamente, o Ning é uma rede social que permite que qualquer pessoa crie uma rede social. E aí eu achei a plataforma incrível, era tudo aquilo que eu estava buscando, e aí criei o Café História como uma rede social, né? Eu publicava enquanto administrador dessa rede os seus vários conteúdos e as pessoas podiam também publicar vídeos, fotos, e assim a história do Café História começou. Em 2017 a gente mudou de plataforma e aí ele passa a focar 100% em conteúdo original, produzido por mim e pelos convidados que eu trago para o Café História. Então ele é uma plataforma de divulgação científica, de história pública, gratuita, e que o nosso público prioritário é aquele não historiador. É aquele dentista, o administrador de empresas, o engenheiro. Um curioso em geral. Curioso que tem interesse por política, por história, e que vai encontrar no Café História uma linguagem acessível, uma provocação histórica, né, para pensar a realidade, a sua vida. Então o Café História ele nasce com esse propósito, né, de levar a produção de história que é feita dentro da universidade para esse mundão, né? Mas não é só uma via única, né? A ideia do Café História é que a gente escute os nossos leitores, que a gente converse com os nossos leitores e que traga para dentro da plataforma aquilo que as pessoas querem saber sobre o passado, né? Perfeito, lindamente. Essa é a resposta curta. Não, mas foi genial. E parabéns pela trajetória, porque tem ali como diz um amigo meu, grave e sisudo o portal e ao mesmo tempo muito acessível para quem não é especialista em história. Põe de novo aqui para o nosso grande público na tela, tem aí vários links, várias possibilidades de você buscar ali as informações. Então tem o início sobre artigos, entrevistas, notícias. E uma questão que envolve essa história pública do Café História é que eu tenho a impressão, com provocação histórica, mas antes como professor de cursinho, como professor da PUC Campinas, universitário, conversando com as pessoas amam história. As pessoas amam história, às vezes só não sabem exatamente por quê e como, né? Claro que elas não gostam daquela coisa sisuda e chata que muitas vezes acontece no ensino universitário, que é necessário, então aqui não estou condenando, muito pelo contrário, eu acho que a universidade pública é o nosso grande farol, né? Senão a gente estaria perdido nesse Brasil, mas muda muito, não é mais o professor de cursinho, né? É a historiografia, é o documento, é a fonte também fascinante. Mas tenho cá para mim que as pessoas em geral, no Brasil e no mundo, adoram história. Mas tem muitas maneiras diferentes de chegar perto dela e de se entender como um projeto infinito de si mesmo nessa história. E você, como professor de História Contemporânea, é especialista em vários temas contemporâneos, mas em Primeira, Segunda Guerra Mundial, usos do passado,
a ascensão do nazifascismo e recentemente tem trabalhado com a Primeira Guerra, né? Por que as pessoas ficam tão fascinadas pela guerra e, sobretudo, pelas grandes guerras mundiais, que vai fazer o nosso velhinho Hobsbawm escrever A Era dos Extremos, né? Pois é uma pergunta difícil, é uma pergunta que nós, historiadores, a gente tenta responder na medida do possível, porque é uma forma também da gente compreender a guerra como catástrofe, a guerra como um marco inaugural de um novo momento, de uma nova forma, inclusive, de pensar a própria história, né? Então, são esses momentos e esses eventos inaugurais que nos ajudam, inclusive, a periodizar a história e dar sentido para esse passado. Outro dia, eu estava indo para um evento profissional e aí peguei um Uber. E aí, isso em Brasília? Isso em Brasília, né? E eu moro dentro da UNB, né? Eu moro dentro do trabalho. Das moradias ali, Exatamente, né? porque tem as moradias funcionais, né? Que é a Colina, né? Que é onde, enfim, se tornou muito famosa por conta do rock de Brasília dos anos 80, né? Então, eu moro na Colina, peguei um carro ali do Uber, e aí o rapaz, que era um motorista jovem e tal, ele me perguntou, você é professor da UNB? Eu falei, sou. Ele, você ensina o quê? Olha, eu sou especialista em História Contemporânea, eu trabalho muito com a Primeira Guerra Mundial. E ele me falou assim, olha, muito legal, a gente conhece muito a Segunda Guerra Mundial, a gente conhece muito pouco da Primeira. E aí a gente foi conversando sobre a Primeira Guerra Mundial, adoro fazer isso, né? Conversar sobre história, para mim eu poderia fazer o dia inteiro. E ele ficou muito impressionado com a magnitude da Primeira Guerra Mundial, o quanto que ela vai inaugurar uma série de percepções, de uso de tecnologia, como que ela vai impactar socialmente, né, nesses vários países beligerantes. E ele ficou ainda mais surpreso em descobrir, por exemplo, que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, que foi o único país latino-americano, né, a enviar algum efetivo, ainda que muito tímido, mas em saber que o Brasil foi participante. Ele não sabia. Não sabia. E eu acho que isso tem a ver também com a maneira como a memória da Segunda Guerra Mundial ela foi se cristalizando ao longo do tempo. A gente, na historiografia, a gente diz muito que a Segunda Guerra Mundial ela vai eclipsar a Primeira Guerra Mundial, né? Porque até então se falava da Grande Guerra. Sim. Aliás, ela nem tinha esse nome. Ela nem tinha esse nome. Então, os franceses ainda chamam de Grande Guerra. La Grande Guerre. Porque para eles foi a Grande Guerra. A segunda foi uma derrota, como diria o Mark Bloch, uma estranha derrota. Uma derrota que até hoje a gente tenta buscar explicações. A França, na Primeira Guerra Mundial, vai colocar mais de 8 milhões de soldados em campo. Deu 8 milhões? Exatamente, muita gente. E é uma guerra que vai se desdobrar por 4 anos e que a França é a vencedora. Ela vai ter zonas ocupadas, ela vai ter perdas territoriais importantes, problemas econômicos, mas ela vai suportar essa guerra ao longo de 4 anos. E aí, de repente, no espaço de algumas poucas semanas da Segunda Guerra Mundial, o país cai. Então, essa memória é sempre uma memória muito constrangedora, dolorosa, porque existe a negociação com os nazistas. Então, preservar Paris. Então, é uma guerra que ainda hoje ela gera uma certa celeuma e que ficou colocada para escanteio durante muito tempo por conta de toda a produção da cultura de massa a respeito da Segunda Guerra Mundial. Então, eu que estudei durante muito tempo a Segunda Guerra Mundial, né, quando eu me mudei para Brasília e fui para a UNB, eu falei, olha, eu acho que agora eu vou buscar um outro tema, oxigenar, vou voltar um pouco para ver como que é esse período anterior a que eu venho estudando nos últimos anos. E aí cá estou eu, nos últimos 7 anos, estudando então a Primeira Guerra Mundial e principalmente essa faceta social, cultural da guerra, que é uma área, uma dimensão ainda menos conhecida da guerra. A gente fala muito de uma Primeira Guerra Mundial a partir da chave da política, da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente. Exatamente, que é muito importante para entender, talvez não tanto o porquê da guerra, mas o como da guerra, mas existe uma outra guerra, que é essa guerra da frente interna, o chamado home front, né? A maneira como as pessoas vão participar ativamente, mesmo quando essas pessoas não usam fardas e uniformes militares. Né? Há um lugar para essas pessoas na Primeira Guerra Mundial. E isso envolve, por exemplo, o caso da França toda, da Alemanha, da Itália. A Itália muda de lado no meio do caminho, muda de lado, exatamente.
É curiosa essa história, essa faceta, essa dimensão, né, social, porque quando a gente fala que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra total, a gente está se referindo a uma guerra que ela é global, então ela é falada em muitas línguas, ela tem muitos credos, ela acontece em diferentes frentes. Né, nas colônias do imperialismo. Nas colônias, né? A gente tem 4 milhões de soldados não brancos que participam da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoas que saíram de vilarejos, de pequenas vilas e cidades em províncias indianas, como a província de Punjab, onde 5% da população era alfabetizada. Geralmente eram os professores das filas. E essas pessoas, pela primeira vez, tinham saído desse entorno, né, de Punjab e foram lutar na França. Né? Saíram do subcontinente indiano e foram parar no... pela primeira vez nas suas vidas. Então, você pode imaginar o racismo que essas pessoas enfrentaram, a conscrição forçada a que elas foram submetidas e toda aquela diferença cultural. Né? Você sai de uma vila na Índia no início do século XX e vai para a França. Né? Então, era um choque cultural e pessoas que passaram grandes dificuldades e que tiveram as suas memórias apagadas. Porque a maneira como a memória da Primeira Guerra Mundial ela vai se constituir, ela é uma maneira europeia. Então você vai utilizar livros, você vai utilizar os grandes poetas da Primeira Guerra Mundial para falar desses combatentes. Mas essas pessoas analfabetas, não brancas, que vinham da periferia do capitalismo, desse mundo colonialista, preconceituoso, racista, essas pessoas não tiveram, em grande medida, sua história contada. Né? Por quê? Porque tinha ali uma dimensão da oralidade, uma história das emoções baseada em objetos que essas pessoas deixaram. Então, é uma história que está ainda por ser contada. Né? A gente precisa olhar para a Primeira Guerra Mundial como uma guerra, de fato, transnacional, global e que envolve determinadas particularidades. Né? Tem um historiador que eu gosto muito que ele diz que se falou mais desses 4 grandes poetas da Primeira Guerra Mundial no Reino Unido do que desses 4 milhões de soldados não brancos. Né? É brutal, né? Então a gente precisa pensar em novas metodologias, novas fontes que nos ajude a contar essa história, né? Que dê visibilidade para essas pessoas. E é isso, trazer essa carga emocional importante que deixa a história mais viva, mais colorida e mais democrática também. Completamente. Eu até lembrei, Bruno, vou até pedir aqui para a Voz de Minha Alma, se dá tempo, procura aí no Google, enquanto a gente proseia aqui com o nosso grande público, The Guardian, o jornal britânico, The Guardian, The First World War, é um site da The Guardian que foi feito em 2014, nos 100 anos do início da Primeira Guerra. É um guia interativo, Interactive Guide, uma coisa assim, The Guardian First World War. Se der tempo de botar esse link aqui para o nosso público, abrir a página, a gente consegue mostrar. Mas ali já aparece exatamente, quer dizer, aparece, né? Eles tentam já criar um guia interativo que você vê cartas, tem uma narrativa que é um soldado indiano narrando no Império Britânico, essa dor dos soldados na vida cotidiana, nas trincheiras, né? Então tem essa dimensão das colônias, desse mundo que a gente vai chamar de sul global, né? Mas tem essa dimensão das trincheiras, o que horroriza todo mundo. Sim. Essas trincheiras. As pessoas ficavam ali... Descreva para o nosso grande público o que é a vida numa trincheira, sobretudo entre a França e a Alemanha, nesse fronte ocidental, por exemplo. Pois é. A vida nas trincheiras é uma vida muito dura, né? A gente está falando de condições sanitárias que são péssimas, alimentação desbalanceada, a gente está falando de um espaço... É uma guerra de posição, né? Então você fica ali durante muito tempo. Isso porque as forças eram equilibradas. Exatamente, tecnologicamente. Porque tecnologicamente havia uma grande paridade, né? Uma coisa interessante é que as pessoas pensam que a trincheira ela é um espaço onde há combates todos os dias, todas as horas, só que não acontece dessa forma. É uma pasmaceira muitas vezes. Às vezes é um tédio mesmo, né? Então você tem períodos concentrados de combate, mas em boa parte do tempo você tem uma inatividade, um ócio,
né? E você tem um grande problema nas trincheiras, né? Porque você tem que cuidar da saúde, você tem que limpar sua arma, você precisa cavar, você precisa corrigir a trincheira quando ela sofre bombardeios, você está perdendo o tempo inteiro amigos, colegas, oficiais. Então, é um período muito difícil, mas que ele também é um período de muito ócio, por ser uma guerra de posição. Não é uma guerra de movimento, como no passado, de cavalaria, de infantaria. Essa é uma guerra de artilharia. Então, essas pessoas ficavam durante muito tempo nessas trincheiras, né? Essas trincheiras, elas não eram trincheiras lineares, contínuas, eram trincheiras cavadas em zigue-zague. Você tinha uma trincheira de comunicação, uma trincheira da frente de batalha, uma trincheira da retaguarda, onde você podia encontrar uma tenda, dormir, escrever cartas. Então, os oficiais, o comando militar teve uma grande preocupação com esse tempo de ócio. O que o soldado iria fazer ali sem que isso o desmobilizasse para o confronto? Então, no início, eles montaram teatros, competições esportivas. Tem todo um projeto ali para não deixar esse soldado desmobilizar. Vamos fazer exercício quando a gente acorda, está sempre pronto para uma possível emergência. Mas o que foi talvez mais interessante no campo da cultura é que a trincheira foi um espaço de escrita e leitura. Dentro da trincheira você tinha bibliotecas. As organizações assistencialistas, os governos beligerantes, os civis faziam doações de livros, faziam doações de recursos que seriam empregados, por exemplo, na construção de salas de leitura. Então as pessoas... esses soldados, eles eram soldados leitores. Então, eles usavam essas salas de leitura, essas bibliotecas, eles liam clássicos, eles liam romances policiais, romances de guerra, justamente para passar o tempo. Eles produziam jornais, que são os chamados jornais de trincheira, né? Então, eles falavam sobre a saudade de casa, eles faziam muita piada, era um jornal, né? O jornal de trincheira, ele tinha essa característica, né? Apesar... Satírico? Era satírico, ele tinha muita charge, muita caricatura, eles tiravam sarro deles próprios. Então, era um mundo que, apesar da grande violência, era um mundo também de cultura, né? A Europa, no início do século, era um continente, pelo menos a Europa ocidental... Explosão cultural, né? De uma explosão cultural, né? De muitos pontos culturais. A França, a Alemanha, eram países com práticas de leitura diversas. Então, quando esses combatentes foram à guerra, né, eles queriam manter esses hábitos pré-guerra, né? Nunca na história tantos soldados alfabetizados foram à guerra. Então, esse é um mundo que, embora seja um mundo muito difícil, de muita mortalidade, foi um mundo também em que o soldado buscava algum aspecto que pudesse transportar ele para uma normalidade. Para algo que não fosse aquele absurdo, né? O absurdo da guerra, né? E que, ao mesmo tempo, é o absurdo da guerra, né? Que é essa contradição. Ao mesmo tempo que você tem obuses estourando em cima de você e te matando, você tem também uma biblioteca. Então, é civilização e barbárie, sabe? Então, a civilização é a barbárie, a barbárie é a civilização. Exatamente. E tem coisas super interessantes, né? Os livros de Jane Austen eram muito lidos nas trincheiras. A Bíblia foi o livro mais lido durante a guerra e não serviu apenas como livro. Ela também era uma espécie de talismã. Então você tem várias histórias de soldados que acreditavam que por estar carregando o Novo Testamento foram salvos de balas. E saiu no meio dos arames, dos cavalos. Exatamente, foi um milagre. Então, isso é interessante para demonstrar como, em se tratando de livros, o livro ele não é apenas um objeto de leitura, e sim também ele é um objeto que tem diferentes significados, né? É quando a história do livro encontra a história dessa cultura material. Então, a vida nas trincheiras, né, nessa guerra de posição, era uma vida muito difícil, né? De trincheiras enlameadas, encharcadas, de doenças, de perdas de companheiros, mas ao mesmo tempo esses soldados buscavam algum acolhimento e algum escapismo, no sentido até positivo, né, dessa loucura que é a guerra de posição, que num espaço de uma semana você pode perder 300, 400 mil homens. Então, eu acho Isso, por exemplo, fascinante. O Bruno aqui é um virtuoso, manja tudo do assunto. Então, Bruno, por exemplo, essa questão de nunca
tanta gente morreu em tão pouco tempo em toda a história da humanidade, né? Quer dizer, a Batalha do Somme, a Batalha de Verdun, o que significou isso e por que se morria aos borbotões? Bom, o soldado, ele morria de medo de um som, que não é exatamente o som dos obuses explodindo. Os obuses são os canhões de grande alcance. Exatamente, são cápsulas, né? É a artilharia, e quando ela explodia, ela levava estilhaços para tudo que é lugar. Então, os soldados começaram... você não tinha, por exemplo, grandes ferimentos para serem tratados, porque geralmente esses fragmentos atingiam a cabeça e matavam a pessoa instantaneamente, né? Então, quando ela tinha algum ferimento para tratar, era ferimento nos pés, nos braços, né? Mas, em geral, o tórax e a cabeça eram ferimentos fatais, né? Então, você não conseguia sequer socorrer essas pessoas. Mas acontece que havia uma outra coisa, um outro som, um outro evento que era aterrorizante para esse soldado, que era o do apito dos seus oficiais. Porque quando esse som era escutado por esses soldados, ele sabia que ele tinha que subir a escada da trincheira, chegar até o parapeito e avançar pela chamada Terra de Ninguém. O que é a Terra de Ninguém? A Terra de Ninguém é um espaço contíguo, um espaço curto entre uma trincheira e outra. Isso poderia variar de 50 metros a 500 metros. Por quê? Porque cada lado estava entrincheirado. Eles passavam meses, anos nessas posições tentando esse terreno. E até às vezes em Natal trocavam até bebida. Pois é, né? A grande história de 1914, né, do Natal de 1914, onde eles deram uma trégua, jogaram futebol, trocaram bebidas e depois foram punidos. Porque confraternizar com o inimigo, né, no meio militar é um grande pecado, né, esse traço de humanidade. E a Terra de Ninguém, então, é esse espaço entre uma trincheira e outra. É um espaço muito bombardeado, então você tem grandes crateras, você tem crateras inundadas com água, com lama, com muitos ratos, corpos apodrecendo. Um grande problema da Terra de Ninguém, quando os soldados avançavam, eles não morriam somente por fogo cruzado, eles morriam também, às vezes, por infecções, porque eles pisavam sem querer em corpos que estavam ali há algum tempo. O osso desses corpos ultrapassava as suas botinas, feria o pé. No início ele não ligava muito, mas aquilo dali infeccionava e ele vinha a óbito depois. Então era um espaço aterrorizante e que muitos soldados tinham que enfrentar, né? E a mortalidade nesses ataques era gigantesca, e às vezes para você ganhar 10, 20 metros, né? Então, além da Terra de Ninguém, que fez muitas vítimas, você tem o uso, pela primeira vez, de blindados, né? Os tanques, você tem o uso da guerra aérea, da guerra submarina. Então, é uma guerra que, pela primeira vez, está usando tecnologias que não haviam sido previstas na legislação de guerra, né? Então, toda aquela normatização, o gás, né? Foi até proibido pela Convenção de Genebra depois? Foi proibido pela Convenção de Genebra e por um direito público internacional, né, que vai se transformar também em razão da Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha o uso do gás mostarda, do gás cloro. Eles tacavam na Terra de Ninguém ou dentro da trincheira? Como é que... Ou era de avião que eles tacavam as capas? Em geral, esses ataques aconteciam, eles preparavam o material na surdina, né, de forma sigilosa, né, eram cápsulas, e num determinado dia em que eles escolhiam, eles abriam essas cápsulas, né, próximo da trincheira inimiga, e o gás, então, invadia essa atmosfera, né? Os primeiros ataques, né, eles foram violentíssimos, porque os soldados não estavam preparados. Não tinham máscara. A França fez isso, a Alemanha fez isso. E depois de um tempo, isso fez com que os comandos militares e os seus cientistas desenvolvessem máscaras, né, para esses soldados usarem. E os soldados usavam máscaras, os cachorros, que também acompanhavam alguns batalhões, usavam máscaras, os cavalos. Então veja como a guerra ela vai envolver não só pessoas, mas também os próprios animais. Né? Esse é um paradoxo da Primeira Guerra Mundial. E parece um filme surrealista, Parece né? um filme, Todo mundo de máscara. Cenário meio apocalíptico, uma ficção científica, porque você tem animais de máscara, você tem humanos tentando escapar, né, dessa intoxicação. E foi uma guerra que você teve também lança-chamas, né? Porque você vai tentar fazer de tudo para desintocar esse soldado que está dentro da trincheira. Né?
Então foi uma guerra de grande violência, uma guerra, como diria o Hobsbawm, em que o ato de matar ele se torna impessoal. Porque antes você tinha muito combate corpo a corpo, olho no a olho. baioneta, né? E agora você é capaz de matar pessoas em que você não sabe o nome, você não vê essa pessoa, né? Então, matar se torna impessoal na Primeira Guerra Mundial, se torna uma atividade de massa. Então, esses soldados vão morrer aos milhões. Né? E eu acho que o uso da arma química, né? E não só química, foi utilizada também em uma guerra bacteriológica na Primeira Guerra Mundial. Pouca gente sabe disso. Né? Então, essa foi uma guerra... Espalhar bactérias, vírus, né? Eles contaminavam principalmente cavalos. Os Estados Unidos foram grandes fornecedores de cavalos para as forças aliadas. E esses cavalos, eles ficavam aguardando o transporte nos portos americanos, principalmente portos como de Nova York. E aí havia agentes alemães dentro dos Estados Unidos que contaminavam esses cavalos. É coisa de filme mesmo, né, bicho? Não é? Então veja não que é uma guerra de espionagem. Então cada vez mais fica claro do porquê ser uma guerra total, porque você vai empregar todos os meios ao alcance desses estados para tentar vencer essa guerra. Né? É uma guerra que não só o soldado vai participar, mas que o agente secreto, a dona de casa, o operário em casa, naquela economia de guerra, então todos vão ter uma participação nessa Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra industrial. Né? Completamente industrial, Completamente né? industrial. E lembrando aqui acho que do Arno Mayer, esses soldados que vão para a guerra, as lideranças, muitos deles da alta elite, né? Nobres, alta burguesia ali liderando alguns batalhões, né? Então, a Áustria, a Alemanha eram monarquias, a Inglaterra uma monarquia, a França não era mais, mas enfim, tem todas essas permanências, né, do antigo regime ainda no fronte, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que é professor aqui em São Paulo, na USP, o Daniel Carvalho, que foi seu entrevistado. Sim. Há pouco tempo. Provocação, vai para o ar dentro em breve, sobre a Revolução Francesa. Procurem esse programa que está muito legal com o Daniel. E o Daniel, ele trabalha com a Revolução Francesa e eu sempre brinco com ele dizendo o seguinte, que olha, a Revolução Francesa foi muito bacana, muito impactante, mas a Primeira Guerra Mundial acaba com mais monarquias do que a Revolução Francesa. Pois é, né? Porque o Arno Mayer, ele discutia muito essa passagem de uma Europa tradicional para uma Europa moderna. E a Primeira Guerra Mundial ela vai ser muito traumática nesse sentido, né? Essas grandes monarquias, né, elas vão virar pó. Então, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a França já era uma república, vai sair convulsionada também, mas o Império Alemão ele cai. Vira a República de Weimar. Vira uma república altamente instável politicamente, embora culturalmente muito efervescente. O Império Austro-Húngaro também vai se dissolver, o Império Otomano, então você tem várias monarquias. O Império Russo vai virar a União Soviética. Aliás, não nos esqueçamos disso, né? A Primeira Guerra ela catalisa o processo de convulsão na Rússia que leva à Revolução Socialista. Exatamente. Né? Os alemães vão ajudar os revolucionários porque eles sabem que dentro da Rússia há uma grande turbulência política que pode levar à queda do czar, como levou. Então, para fazer o acordo de paz. Claro, exatamente. Então, os alemães vão incitar os revolucionários russos a derrubar o poder vigente e negociar uma saída da guerra. Uma história também parecida com essa que a Inglaterra, né, o Reino Unido vai sofrer turbulências internas também, principalmente com os irlandeses, que vão tentar todo o tempo ganhar mais autonomia, se tornarem independentes. Você tem histórias de alemães em campos de prisioneiros de guerra que vão tentar trazer para o seu lado os irlandeses. Olha, eu te apoio politicamente, eu te apoio com armas, com recursos. O que você acha de dar algum trabalho para a coroa britânica dentro de casa? Né? Então, isso tudo vai valer dentro da Primeira Guerra. Né? Muitas frentes, impressionante. Então, Bruno, pensando de novo aqui no The Guardian, em 2014, o The Guardian fez um guia interativo para quem quer aprender um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial em função dos 100 anos da guerra, 1914, 2014. E eu lembro que eu usava muito em sala de aula, então professoras e professores de história, está aqui na tela para vocês, Vocês podem acessar o link do The Guardian, então está aí, a Global Guide,
Só que se você observar aí no círculo vermelho, você pode colocar em português, porque tem praticamente todas as línguas ali do mundo europeu, mas não só, do mundo asiático também, tem em japonês, se eu não estou enganado, tem árabe também, para pensar o Oriente Médio. Enfim, tem muitas línguas e aí vocês acessam os frontes, as fotografias, os depoimentos, os documentos. Então, coloquem aqui o link também para o nosso grande público no chat. Ô Bruno Leal, você é carioca, né? Sou carioca. Carioca e rubro-negro. E rubro-negro? Isso é uma parte importante da minha identidade. Então você está feliz que o establishment brasileiro sempre faz o Flamengo ganhar, né? Acho que isso é papo de corintiano. Não, eu sou São Paulino. Ah, São Paulino. O São Paulino assim, o que né? importa é ter saúde. Mas enfim, daqui o sotaque eu não confundi, o sotaque é o carioca inconfundível. Mas, meu querido, bom, uma alegria te ouvir aqui, vai voltar outras vezes, porque o Bruno vai fazer também o pós-doc, né? Estou fazendo pós-doc. Está fazendo pós-doc na USP, é professor da UNB em Brasília, mas está fazendo pós-doc na USP. Então, vocês que estão gostando dessa prosa aqui, o Bruno vai voltar 2, 3, 4 vezes, porque é dessas figuras que tem que sempre estar falando de história também para o grande público. Uma coisa que me impressiona, e aí está de novo nas figuras dos indivíduos, né? O próprio Ian Kershaw, que faz a biografia do Hitler, fala que, bom, é difícil a gente conseguir narrar a história em função de apenas a vontade de um indivíduo, né? Que é aquela coisa, sim, nós somos capazes de fazer nossa história, mas não exatamente do jeito que a gente quer. Agora, a figura do Hitler é implacável, né? Uma figura impressionante que foi forjada pelo trauma da guerra, né? Foi. Quer dizer, ele foi um cabo austríaco, mas que lutou pela Alemanha, não foi isso? Lutou, ele foi cabo, ele era mensageiro, né? Então ele vivia correndo pelas trincheiras, ele sofreu ataques químicos durante a guerra, né? E assim como vários outros combatentes, ele vai se envolver diretamente com tentativas de golpe, com formação de movimentos de extrema-direita. E Hitler, assim como Mussolini, assim como tantos outros... Os conselheiros do próprio Hitler, o Ernest Röhm, né, da SA, quase morreu várias vezes no front. Exatamente. Né? Eu sempre digo para os meus alunos que é quase impossível a gente compreender o período do pós-guerra, né, o período da entreguerras, melhor dizendo, e a própria Segunda Guerra Mundial, sem a gente entender o que é o ex-combatente, né? Esse sujeito que vai se sentir, via de regra, enganado, abandonado, sequelado, não socialmente reconhecido, que não vai ter emprego, que vai viver uma atmosfera de crises sucessivas. Então, isso vai alimentar muito os movimentos de extrema-direita, e muitos desses movimentos de extrema-direita são tocados por antigos combatentes. Né? E está ali o núcleo duro tanto do fascismo, do facho de combatimento do Mussolini, quanto do Partido Nacional Socialista, né, dos trabalhadores alemães. Né? Então, assim, é claro que a gente não vai explicar a história pela decisão de um indivíduo, pela sua idiosincrasia, mas certamente a história é feita por pessoas de carne e osso, pessoas que são contraditórias, pessoas que têm poder de decisão. A própria Primeira Guerra Mundial foi assim. Né? Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, da chamada crise de julho, né? Depois do assassinato de Francisco Ferdinando, né? O que ocorre logo depois do assassinato é uma crise política, e uma crise política em que as grandes lideranças, os grandes diplomatas vão meter os pés pelas mãos. Todo mundo alucinado. Não vão conseguir conter essa crise. Os alunos, quando eu falo do início da Primeira Guerra Mundial, eles sempre se perguntam, mas poxa, o mundo foi à guerra para um pequeno país chamado Sérvia? Né? Sim e não. Porque o arquiduque Franz Ferdinand e a Sofia foram assassinados em Sarajevo. Quando o arquiduque vai desfilar lá num território ocupado pelo Império Austríaco. Exatamente, né? O herdeiro do trono. Né? Então foi um acontecimento... E foi uma lambança, né? Teve 2 tentativas, né? Foi 2 tentativas. Ele se safou na primeira, foi para a prefeitura, descansou, brigou com o prefeito, né? Poxa, eu venho aqui passear, prestigiar a cidade, eu sou recebido a tiros, a bombas, né? Imagina, você não viu nada ainda. Você não viu nada, meu amigo. E aí ele volta para o carro, né? O motorista erra o percurso e aí o Gravilo Príncipe estava dos membros, né, da Mão Negra, que era uma organização terrorista, né? Sérvia estava ali posicionado, não vou dizer que bem posicionado, porque ele mal sabia que isso ia acontecer. Sim. E aí ele efetua os disparos e mata os 2. Né? Estava ali numa padaria, porque ele já tinha desistido, né? Já estava chateado, e aí consegue, então, chegar ali ao sucesso da missão.
E o que acontece depois é uma grande crise diplomática, né? Uma crise que esses diplomatas, chefes de Estado, não vão conseguir conter. E esse é um momento em que você não tem a Organização das Nações Unidas, você não tem ainda a Liga das Nações, você não tem um direito público internacional bem estabelecido. Então, aquele sistema de pesos e contrapesos que a gente tem hoje, ainda que capenga, não havia praticamente nada naquele momento. E aí você vai ter chefes de Estado que vão o tempo inteiro se sobrepor a acordos, às vezes, que os diplomatas estão fazendo. Sim, vão atropelar. Então, exatamente, vão atropelar. Havia muita gente de férias durante o que era o momento do verão europeu. Então, é verdade, julho, né? Exatamente. E naquela época a gente não tinha uma comunicação tão fácil quanto hoje. Então é uma crise que vai sair do controle, que vai potencializar uma série de processos históricos, como o militarismo, o nacionalismo. Já havia uma tensão bélica ali na Guerra dos Balcãs, né? Então você já tinha muitos focos de tensão e que o episódio do assassinato de Franz Ferdinand vai catalisar. É o famoso, isso. É a faísca no barril de pólvora, exatamente, como dizem, né? E isso tudo vai explodir na nossa cara. Não à toa se torna um evento histórico desses que transformam, né, e que inventam um novo mundo. Hobsbawm foi genial nesses motes dele, né? Olha, meu glorioso Bruno Leal, muito obrigado por ter vindo aqui. É só o começo dessa prosa. Queria aqui aproveitar a oportunidade, põe aqui na tela a voz de minha alma, conheçam os cursos livres de documentários do Instituto Conhecimento Liberta, por que não também daqui a pouco o próprio Bruno Leal fazendo uma aula magna especial sobre a Primeira Guerra Mundial para o nosso grande público, trazendo todos esses elementos aqui para vocês na nossa plataforma também. Os links estão aqui, apoiem a causa do Instituto, vocês sabem, os canais não são monetizados e quem promove aqui esse jornalismo livre, independente, e esse programa de história com historiadores das melhores universidades são vocês aqui do Instituto Conhecimento Liberta. E para acabar, Bruno Leal, antes que sejamos defenestrados, né, do francês fenestre, uma coisa que eu lembrei você falando dos soldados sequelados da Primeira Guerra, que vão apoiar o Mussolini ou Hitler e tal, eles próprios oriundos da guerra, esses dias difíceis de São Paulo, tenho reclamado bastante dos amigos a morar aqui, sempre estava aqui, mas voltei a morar, depois de alguns anos em Campinas, a morar aqui mesmo no centro de São Paulo. E esses dias ali com insônia, barulho no centro, mudei para um lugar barulhento, eu começo a zapear ali para achar um filme para ver. Vai lá, já era 1 da manhã, não conseguia dormir, vou ver um filme. E aí parei no Rambo, Programado para Matar. O que é o John Rambo, se não um boina verde que fez miséria no Vietnã, ficou traumatizado, perdeu todos os amigos na guerra, volta sequelado, é recusado pela sociedade, é preso por um policial lá folgado e começa a matar todo mundo, né? Aí tem aquela frase de efeito famosa do Coronel Trautmann, falando pro policial assim, vocês não conhecem Rambo, ele é capaz de comer coisas que fariam uma cabra vomitar. essa cena é genial, né, cara? E a gente dá pouco valor ao primeiro filme de Rambo, que é um filme de crítica social, de abandono desses combatentes, né? Que foram ali submetidos a uma propaganda intensa, né? Que lutaram pelos Estados Unidos e que depois de voltar para o país, né? Muitos com problemas psicológicos severos foram absolutamente abandonados por uma série de políticas liberais que pouco se importavam com esses outrora classificados como heróis nacionais. Exato. É isso. Bruno Leal, muito obrigado por ter vindo e voltará outras vezes. Sorte dos seus alunos que têm aula com você. Você é um grande narrador, além de grande pesquisador. Despeça-se do seu grande público, meu querido. Olha, adorei estar aqui. Me chama que eu venho de novo. Chamarei. Ainda mais você vai estar em São Paulo sempre. Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão, né? A gente estava falando no início de história pública, de divulgação científica. Então é sempre muito importante a gente construir essas pontes com essa outra audiência, né? Que é uma audiência que nem sempre a gente dá a devida atenção. Exatamente. Né? São pessoas que gostam de história, que se interessam pelo passado, né, e que reconhecem o valor da pesquisa histórica, das humanidades. Então, participar de um encontro como esse, né, de forma tão
transparente. É um bate-papo entre dois quase professores, um né? botequim, né? É. Só faltou a nossa cervejinha. né? Eu vou propor Eu aqui acho para a uma produção. boa. Então é isso. Muito obrigado, meu querido. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado mesmo. Tchau, produção. Tchau, grande público. Um beijo no coração. Até a semana que vem. Tchau. Chegou a hora do que vocês tanto pediam acontecer. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai lançar a sua pós-graduação. Isso mesmo, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. E não vai ser com ninguém mais ou menos, não. Vai ser simplesmente com a FESP, o centro acadêmico onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes tão importantes da nossa história. Uma pós-graduação com um valor simbólico e com os melhores professores e professoras do nosso país. Uma revolução. E no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para celebrar e inaugurar essa nova fase do ICL.